Gente, hoje demorou bastante, não foi para entrar? Tive problemas com a internet. Tive que reiniciar o modem e depois reiniciar o celular para poder dar certo. Bem-vindas as irmãs que estão chegando. Deixa eu ver aqui. Meline já tá por aí, né? A entrevistada eu chamo já. Só um minutinho. Te chamo já, Meline, só um minutinho. Prontinho. Convidar a Meline aqui. Ok. Vou te chamar agora. A esposa do pastor lá de São Paulo, eu esqueço o nome dela. Irmã Múcia. Bem-vinda, Mel. Tudo bem? Obrigada, Gisele. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu demorei a entrar e foi problemas técnicos com a internet. Eu Tem nunca tinha problema demorado não. tanto. Uns 4 ou 5 minutos. Eu estava aqui esperando, você disse que hoje ia começar mais cedo, né? É, Mas exatamente. tá Justamente no dia que ótimo. eu ia começar, teve esse imprevisto. Eu tive que reiniciar o modem e também o meu próprio celular. Aí não deu, teve que gastar uns 5 minutos para isso. Tem problema nenhum. Só esperar mais um minutinho, já que eu entrei também mais tarde. Aí a gente começa. Bem-vindas, irmãs. Tem irmãs de Mossoró, irmãs de Natal, irmã Vanusa, irmã Nossa, Dalvaneide, Laís, Natanzinho. Natan. Tem alguma irmã de Igapó? A Isabel estava querendo entrar. De satélite já chegou irmã Osani. Chamei ela de Osilene. Osilene, foi? Osani. Eu chamei ela de Osilene, não foi, Mel? Acho que foi Foi naquele anteontem. dia. Eu esqueci. É assim, Dei uma é assim trocada mesmo. medonha. Pode ser que eu Irmã troque também algumas Socorro. coisas hoje, né? O nervosismo faz isso mesmo. Eita, esse Caetano, viu? Não é, gente? A Liane. Aliane, minha Essa prima Laís. Laís, ó, do Rio de Janeiro, Ah, é minha prima. ixi, de longe, viu? Foi. Bem-vinda. Temos um bom número já. Maria é da igreja de Santa Catarina, Santa Maria Catarina. Farias. Rayane de Igapó, né, Rayane? Já tem perguntinha aí, ó. Raquel é de Feira de Santana, na Bahia. Elo Mucilo é lá de São Paulo, né? Esposa do pastor Arthur, né? Isso? Eu acho que é isso. Isabel aí dando um alô, cunhada mais Não legal. é? Essa é a minha Ô, aqui, Bel. tem mesmo. Ai, meu Deus. Rosi não vai aparecer, não? Não sei, falei com ela ainda agora, mas ela tava sem saber entrar. Não sei se ela Ah, conseguiu. bichinho. Então, tomara que alguém ajude ela. Mary, Então vamos começar. Pastor Rubens aí lindo. Vamos começar a nossa live. Acho que a gente pode começar com a oração e logo em seguida eu vou apresentar a entrevistada. Oremos. Pai bondoso, graças te damos pela oportunidade de glorificar o Senhor. O Senhor tem nos dado inúmeras oportunidades de revelar o teu nome, a tua glória, o teu conhecimento em diversas facetas da vida. E hoje temos mais uma oportunidade. Que o Senhor abençoe Meline com palavras que possam encorajar as irmãs a verem que é possível ensinar em casa, é uma graça,
é algo dado pelo Senhor, uma responsabilidade, mas também um privilégio. Possamos enxergar as bênçãos do Senhor em ensinar no lar em casa, seja aos filhos, as que são mães, as que são professoras, sejam aos sobrinhos, o contato com várias crianças que temos em nossa família, na nossa vizinhança, na igreja. Elas estão por toda parte, e assim como o Senhor Jesus trouxe dignidade para elas, assim também possamos olhar para elas com o olhar que o Senhor Jesus tinha. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o teu Espírito possa nos conduzir, que seja então a bênção para todas. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Então, diferente das outras lives, eu deixei que a própria entrevistada vontade para fazer isso. Então, Meline, como eu falei, conheço há uma década, foi a primeira pessoa a me receber no seminário, eu lembro muito bem. Meline estava na janela, né, trabalhava na secretaria, foi a primeira pessoa a me recepcionar e dizer que eu deveria aproveitar bem o tempo porque o seminário passava rápido. E realmente ela estava certa, passou rápido mesmo, 6 anos que eu estudei lá. Meline sempre era uma pessoa pronta a servir, me ajudou inúmeras vezes. Não sei se ela lembra, mas ela digitou muitos dos meus trabalhos. Eu tinha muita dificuldade de digitar. E ela, como era sempre atenta às necessidades do outro, muitas vezes me ajudou. Meline é considerada alguém altruísta, realmente. Sempre que a gente pensa nela, pensa em alguém altruísta. No ano que eu cheguei no seminário, Meline já tinha acabado de casar, né? Fazia acho que o quê? Uns 2 meses que tinha casado com o pastor Rubens Eduardo. Ele já tem 10 anos de casado, não é isso, Meline? Tem Isso, 3 10 anos. filhos. Sofia, 7 anos, não é isso? Estevão, de Sim, 6. Cecília, 4 ou 3? 3 aninhos, Cecília, 4, Cecília. 3 aninhos. 3 Então, Meline anos. é mãe de 3 filhinhos, 3 joias preciosas. Esposa do pastor Rubens Eduardo, servem na igreja em Cidade Satélite. Então, sempre que eu lembro de Meline, eu lembro de duas porções das Escrituras, e ambas estão em Filipenses. A primeira é Filipenses 2, versículo 3 e 4, diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdade. Aliás, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2. Não atentando, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. E Filipenses 4:8. Não sei se eu nunca, acho que nunca falei isso para a Meline, mas sempre que eu penso em Filipenses 4:8, sempre que eu penso em você, eu lembro de Filipenses 4:8, né, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Com tantas qualidades, você poderia facilmente chegar à conclusão que Meline é perfeita, mas não é verdade. Certamente, assim como todas nós, ela tem áreas da vida que clama a Deus por sabedoria e ajuda do Senhor. Como ela sempre gosta de enfatizar, tudo é porque o Senhor nos ajuda. Tudo é por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Então, estamos animadas para aprendermos com a irmã Meline sobre essa área homeschooling, com a experiência dela mesmo, nada trazido de experiência totalmente de outros, mas na sua própria experiência. Como Rosilda, sua mãe, sempre diz que você é uma boa mãe. Então, queremos aprender com você um pouco sobre como começou, quando tudo isso surgiu no seu coração, como foi que surgiu esse desejo sobre ensinar seus filhos em casa. Você pode nos contar um pouco sobre o seu testemunho em relação a isso? Sim. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço, Gisele, pelas palavras. Eu sinto que não mereço, né, tudo isso que você disse. E realmente é pura graça de Deus mesmo, né? Se tem um pouquinho de coisa boa que pode vir em mim, vem do Senhor, não vem de mim mesma, né? E eu estou muito grata a Deus de estar aqui hoje à noite para dar
minha humilde contribuição sobre esse tema tão importante que tem sido para a nossa vida, para a vida da nossa família. E rogamos com as bênçãos do Senhor, né, para esse tempo que nós somos educadora. O Senhor tem nos dado a graça de ensinar os nossos filhos em casa e para a glória dele. E eu posso dizer que participar ativamente desse processo educacional da vida dos nossos filhos é realmente uma bênção de Deus, é um presente do Senhor. Quando nós começamos, né, no princípio não era esse o nosso plano. A gente não pensava em fazer a educação domiciliar, não porque a gente não queria, mas porque era uma realidade muito distante para nós. Nós conhecíamos famílias que faziam educação domiciliar, os americanos, né? Mas não achávamos que essa seria uma realidade para a nossa família. Então, quando nossa primogênita nasceu, Sofia, ia fazer 3 anos, nós estávamos certos que no ano seguinte nós iríamos matricular ela em alguma escola, estávamos já procurando. Mas naquele ano nós tivemos o privilégio de participar de uma conferência da Editora Batista Regular, e por providência divina foi o único ano em que lá tinha exposto todo o material didático da Editora Fundamento Cristão. E eu lembro que eu olhei várias vezes, ficava namorando, né, com aquele material, e conheci também a missionária Betânia, que era a missionária responsável, né, por aquele material. E lá ela me falou que tinham outras famílias que usavam para ensinar os filhos em casa. E aí eu comecei a ficar desejosa, né, de levar aquele material e usar com os meus filhos. Então, eu e Rubens, nós conversamos. Dou muito graças a Deus pela vida dele, porque sempre coisas relacionadas às crianças, aos filhos, a gente sempre pensa muito parecido. Então, nós conversamos, oramos e decidimos levar aquele material para casa. E quando os nossos filhos fizessem 6 anos, aí sim, nós enviaríamos para a escola. E foi assim que aconteceu. Nós iniciamos nossa jornada na educação domiciliar em fevereiro de 2016. Eu não sabia ao certo como ia funcionar, mas a ideia de ter aquele material já pronto foi muito encorajador para mim, porque eu iria somente pegar o material e aplicar com os meus filhos. Mas, assim, depois disso, eu comecei a acompanhar o dia a dia de muitas famílias pelo Instagram. Também conheci o Educalar, que é uma plataforma de apoio aos pais, onde lá foi onde eu tive um norte, assim, saber quais os rumos eu ia tomar. E também comecei a ler mais sobre a educação domiciliar, e um dos livros que foi chave para a gente decidir foi o livro Ensinando o Trivium, que chamou mesmo para a minha responsabilidade de educar como mãe. E todas essas coisas juntas nos fizeram decidir pela educação domiciliar. A princípio ia ser só até 6 anos, mas aí a gente não conseguiu parar. Né? Sofia já fez 7, Estevão 6 e nós continuamos. No início eu pensava que a educação domiciliar era levar a escola para dentro de casa. Eu achava que tudo que a criança ia fazer na escola, ela iria fazer em casa. Mas aí nós percebemos que é totalmente o oposto a isso, porque a educação domiciliar não é um currículo, não é um cronograma que eu tenho que correr para acabar. Educação domiciliar é um estilo de vida, é viver, é aprender a aproveitar todas as oportunidades do dia para ensinar. Então, quando eu penso em educação domiciliar, eu penso em Deuteronômio 6. É ensinar em todo o momento. É ao acordar, é ao deitar, é andando pelo caminho, é sentado na mesa. Então, assim, nosso objetivo na educação das crianças não é ensinar muitas coisas excelentes para os nossos filhos, mas é instruí-las nas coisas mais importantes de forma excelente. E o que é mais importante na vida de um cristão? É amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a alma, com todo o nosso entendimento. Então, esse tem sido o nosso objetivo na educação dos nossos filhos. Deus nos deu e nos deu uma responsabilidade. Então, em primeiro lugar, como mãe, eu preciso amar a Deus de todo o coração e depois eu tenho que conduzir meus filhos a amá-lo também. Então, foi assim que nós entramos aí na jornada, né, da educação domiciliar para a glória de Deus apenas. Amém. Somente para Ele. Amém. Muito bom, Mel. Graças a Deus que Deus nos tem conduzido a isso, né? Realmente é um grande privilégio. Você já deve estar colhendo os frutos de ter tido essa escolha. Muito bem enfatizado que, no caso, o ensino
em casa, ele não visa meramente um currículo, né? Mas Não, o ensino formal mesclado com o informal e principalmente ensinar o que é mais importante. Deuteronômio 6 fala sobre amar a Deus, né? Que é o que é mais importante mesmo, com certeza. Quando você decidiu, optou pelo homeschooling, quais foram os empecilhos que você encontrou pelo caminho? Certo. Empecilhos esses que, tanto empecilhos em casa, para que você conseguisse coordenar a sua agenda e ser organizado para isso, mas também outros empecilhos, às vezes talvez comentários que surgem nesse período, comentários às vezes que não abençoam, porque muitos podem julgar nossas intenções como, quer ser melhor do que a gente, está ensinando em casa, e quer ser mais piedosa, e tem esses comentários que possivelmente devem surgir, mas quais foram esses empecilhos que você encontrou? Então, um dos maiores desafios que eu encontrei foi relacionado com o tempo, né? Todo mundo sabe como é a vida de dona de casa. Eu ensino os filhos em casa, mas a gente não só faz só isso, né? Às vezes eu queria ter que fazer só isso, porque eu gosto muito. Mas assim, a gente precisa lavar, passar, cozinhar, Ah, envolve todas essas coisas, né? Então, no início eu queria começar as aulinhas das crianças, né? Mas eu só queria fazer quando minha casa já estivesse totalmente limpa e organizada. E às vezes eu não conseguia, né, fazer naquele dia que eu tinha o que eu queria. Então demorou um pouquinho para eu perceber que daqui a pouco meus filhos já não vão estar mais aqui e minha casa vai estar, né? Ontem eu estava na casa da minha mãe. Hoje eu já estou aqui com meus 3 filhos. Amanhã eles vão estar na casa deles. Então, assim, volta e meia, eu tenho que sempre lembrar das coisas que são mais importantes, que no caso uhum. são os meus filhos, né? E o Senhor tem me ajudado. Hoje, assim, quando a gente acorda, a gente não precisa mais, eu não preciso mais ficar pensando o que eu vou fazer primeiro. Eu já sei que primeiro eu vou ensiná-los, não é? Mas se por alguma razão especial eu não conseguir fazer naquele dia, também não tem problema. Porque o ensino domiciliar tem essa flexibilidade. Às vezes a gente estuda à tarde, às vezes a gente estuda à noite, e é uma das bênçãos da educação domiciliar, tem flexibilidade. E o Senhor tem nos ajudado, né? Tem dado certo, tem me ensinado muitas coisas, né? Relacionado a isso. Ele me ajudou, tem me ajudado a fazer muitas coisas durante a noite para ter o dia mais livre. Então é muito comum eu lavar banheiro, ou passar roupas, né, durante a noite e ter o tempo mais livre. Também o Senhor tem me ensinado a cozinhar em grande quantidade para ter comida congelada para otimizar lá no almoço, né, já que minhas manhãs são mais com as crianças. Então o Senhor tem nos ajudado no decorrer do caminho, mas minha dificuldade maior sempre foi essa, até hoje, né, com a organização do tempo para fazer tudo sem esquecer aquilo que é mais importante, que são as crianças. Mas também, como você falou, tem outros empecilhos, né? Muitos, às vezes, não nos atingiram muito, mas às vezes tem críticas, às vezes pré-julgamentos, às vezes tem alguma. Tem muita gente que quer conhecer sobre a educação domiciliar. E isso é bom, esse tempo que a gente está tendo aqui é uma forma de nós conhecermos mais. Mas tem pessoas que não procuram conhecer, mas julgam as razões porque nos levaram a escolher pela educação domiciliar e falam como se fosse verdade o que elas estão pensando, quando não é. Por exemplo, uma vez uma pessoa disse a mim: você está querendo criar seus filhos numa bolha, isso é superproteção, você não pode fazer isso. Mas aí eu fico me perguntando: eu vou proteger meus filhos de quê? Porque assim, o maior inimigo deles não está na escola, o maior inimigo deles não está na volta deles, em volta deles. O maior inimigo deles está dentro deles, no coração deles, porque a Bíblia diz que é do coração que surgem todos os maus desígnios, e desse eu não posso proteger meus filhos, apenas Deus pode fazer. Então, mesmo que a gente vai criar num deserto, ou no meio de uma floresta, ou no meio do nada, ainda assim, os nossos filhos, eles serão propensos a fazer o mal. E eu receio dizer que para aprender comportamento errado, eles nem precisam ir para a escola, eles aprendem em casa. Eu sou uma mãe pecadora, erro muitas vezes, mas graças a Deus que existe perdão na cruz de Jesus, e a gente também pode ensinar nossos filhos a correr para Jesus
quando eles também pecarem. Então, eu acho que esses são os maiores desafios, a organização do tempo e, às vezes, pré-julgamento de pessoas que não sabem porque nós escolhemos, mas falam como se soubessem, porque a gente tem, assim, né, diante de um pré-julgamento. É impossível, acho que é impossível alguém conhecer a educação domiciliar e não aprovar. Porque é realmente uma bênção de Deus. Que bênção saber disso, de que a sua experiência tem sido uma experiência boa, e que tem mudado a sua forma de ver, e outros que podem ter contato com isso podem então tomar essa decisão de começar a ensinar no lar, já Nem sabendo que vai sempre, ter que... Sim, pode falar. nem sempre é fácil. Sim. Ou nunca é fácil. A jornada sempre é árdua, né? Mas é recompensadora e eu dou graças a Deus, assim, por esse privilégio que Ele tem dado. Amém. Então, para quem está considerando o homeschooling, temos uma palavra de encorajamento para você. Vale a pena, né, Mel? Vale. E eu acho que tem muitas pessoas já com filhos pequenos ou que estão grávidas já cogitando essa ideia do homeschooling. E damos graças a Deus por pessoas que Deus levanta, às vezes, mais perto de nós, porque quando a gente tem um exemplo mais perto, fica mais fácil de encorajar e tomar essa decisão, né? Que não é fácil, porque eu acho que na época que você começou, aqui no estado não tinha ninguém, não era, Mel? Consegue lembrar? Se Não, tinha alguém? eu não conhecia muitas famílias perto, mas hoje tem muita gente, inclusive tem assim grupos aqui perto de nós em Natal, Parnamirim, nós temos um grupo no WhatsApp que já tem muitas famílias que fazem educação domiciliar. Então é como uma família também, a gente se ajuda, os pais sempre dão dicas e assim a gente vai dando continuidade. Que bênção. Graças a Deus por esse testemunho. Que coragem mesmo. Então, para quem está considerando a ideia de começar o homeschool, eu acho que você deve começar, né, Mel? Porque isso Sim, vai ser uma com bênção para a sua certeza. família. Então, sendo que é uma bênção, o que é necessário para fazer o homeschooling? Qual a indicação de material que você tem, Mel? E quais os custos? Tem custos? Como seria isso? Se você tem mais de um filho, talvez aproveite o mesmo material. Como é que funciona isso, essa questão do Certo. Então, material? se Na eu quero parte fazer, formal, né? se eu quero fazer a educação domiciliar, primeiro, o que é que não pode faltar? O que é necessário, né? O que é que não pode faltar? Em primeiro lugar, a gente tem que ter a convicção que esse é um ministério que faz parte do plano de Deus para todas nós. Não é? Desde o início, Deus Meu Deus. planejou que os pais ensinassem seus filhos. Desde a gênese da família, nós sempre encontramos os pais ensinando seus filhos. Então, isso é uma coisa implícita. Se eu sou pai, eu tenho responsabilidade de ensinar os meus filhos. Mesmo se eu mando os filhos para a escola, volta e meia a responsabilidade é dos pais. A gente não pode terceirizar tudo, né, para os pais ou para a igreja. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa convicção de que ensinar faz parte do plano de Deus para todos nós, independente se eu faço educação domiciliar ou não. Mas aí a gente pode pensar, mas como é que eu vou ensinar? Aí, somado a isso, o que é que a gente precisa? Ter a confiança de que Deus vai nos ajudar no decorrer do caminho, de que Deus vai andar conosco. Porque, olha, se Deus deu filhos e se a palavra de Deus diz que você tem que ensinar, é porque Ele vai lhe dar o suporte, né? E Ele vai ajudar em todo canto. E uma das maiores bênçãos da maternidade é que o Senhor nos ensina a depender dEle em todo momento. Não porque a gente sabe de tudo ou porque a gente é autossuficiente, não. É porque a gente precisa do Senhor para tudo mesmo, né? Então, se quero fazer a educação domiciliar, primeiro eu tenho que ter a convicção que é isso que Deus quer e preciso ter a confiança de que Deus vai nos ajudar no caminho. Agora, partindo para a parte prática, né, como você falou, a gente também precisa ter um planejamento. Precisa saber qual direção vai tomar, qual caminho vai seguir, qual metodologia vai usar. E hoje em dia, assim, tem muitas. Tem Charlotte Mason e tem muitas outras, mas a que nós mais apreciamos é a educação clássica cristã, que é uma abordagem tradicional que emprega o uso das 7 artes liberais
E é uma metodologia que ensina os alunos a amar o conhecimento, a amar o aprendizado. É um método muito eficaz, porque é um método cíclico. As crianças aprendem um determinado assunto, daqui a pouquinho elas voltam, aprendem de novo e aprofundam. Volta, aprende de novo e aprofunda. Então, tem sempre esse conhecimento cíclico e assim as crianças vão aprendendo para a vida e não somente para passar numa prova e esquecer tudo na semana seguinte. Então, é um método muito bom, especialmente também porque o alvo maior da educação clássica é que os alunos aprendam a conhecer, a adorar e servir a Deus. E é isso que nós nos perguntamos, né? Nós queremos que nossos filhos aprendam a ler, a pensar e a falar para quê? Para que eles possam servir ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro, né? Então, tem muitas metodologias. Hoje em dia, assim, graças a Deus, tem muito material pronto, tem muitos pais que produzem e disponibilizam para as outras famílias. E tem currículos prontos também. Esse livro aqui, Uma Mente Bem Treinada. A Mente Bem Treinada é um currículo totalmente pronto, seguindo o método da educação clássica. Então, aqui tem tudo que você vai fazer. Mas também tem outras coisas. Tem o CC, que é o Classical Conversation, né, que é um currículo também totalmente pronto, onde você tem todas as aulas já organizadas por semana, que você vai pegar e aplicar, e as crianças elas se reúnem uma vez por semana para ter uma aula com o tutor. Então, assim, hoje em dia tem muita coisa pronta que a gente pode só pegar e ir mesclando e ajudar. Tem material da família de trigo, o pessoal que conhece, né? Aí tem muitas coisas pela internet, aí tem muito material disponível. E os custos dependem do seu planejamento. Tanto pode ser caro, como pode ser mais barato. Depende do que você planejar. Mas eu acho que com certeza é mais barato do que você colocar assim na escola, porque hoje em dia as escolas têm cobrado muito caro, não é, para ensinar. Uhum. Muito interessante isso. E o casal que está considerando fazer o homeschooling precisa de já começar a estudar, né, as opções que tem Sim. e se preparar mesmo com antecedência, É. para quando os Quando, filhos chegarem, já está quando a gente, pronto, digamos, quando a gente começou, a gente não sabia de nada. foram pegando tudo. E até hoje eu vejo que tem muita coisa para aprender. Mas assim, no início, né, que eu falei, o Educar Lá me ajudou nesse sentido, de saber qual direção eu ia tomar, o que é que eu ia querer ir para poder, então, seguir. Repete o nome, Mel, do que você usa, o método que você escolheu? Educação clássica cristã. Educação clássica cristã. Aí Uhum. esses outros que você citou, todos tinham uma cosmovisão cristã ou não? Sim, a clássica cristã, sim, que é a que nós queremos. Eu digo, você É, citou outros que, o Cici, você citou outros, sim, esses têm uma cosmovisão cristã? sim, clássica cristã também. O Cici é o mesmo método clássico. Eles têm a história como base para toda a educação e sempre vê Deus como o arquiteto de toda a história. Então, as crianças têm uma linha do tempo onde eles vão fazendo tudo direitinho. Então você começou com Sofia quando ela tinha 3 anos de idade. Ela Uhum. já tem 7 anos, então faz 4 anos que você começou, então, homeschooling. Sim. É, Nós, 4 anos é. nós iniciamos com o material da Fundamento Cristão, que foi Aham. muito bom, né, naquele tempo. Mas agora não tem mais para a idade dela, e aí a gente também descobriu, né? Estamos estudando sobre esse novo método para a gente, e aí a gente está estudando para seguir nele. Muito, muito importante. E muito importante o casal estar unidos, né, nesse intento. Porque é um Sim, projeto que vai demandar, é um projeto de família, né? É um projeto que é a vontade de Deus, segue a ordem que Deus deu em Deuteronômio 6, e realmente ensinar dentro e fora de casa é uma responsabilidade do pai, dos pais, que muitas vezes é terceirizada, realmente. A gente tanto quer terceirizar o ensino secular para o Estado, e a gente quer terceirizar o ensino bíblico para a igreja, mas é uma tarefa da família.
Se a família não faz bem feito, se não temos famílias fortes, não temos igrejas fortes, não temos uma sociedade, digamos que reflete mais a glória de Deus, com mais princípios, né? Nunca teremos uma sociedade redimida, né? Porque isso é contrário às Escrituras. Mas teremos sim uma sociedade melhor, com mais princípios, e por aí vai. Então, Mel, pelo que eu entendi, você falou que mudou de material justamente por essa questão de idade. Então, o homeschool, ele vai até que idade? Tem material se você quiser seguir até ensino médio? Como é que funciona essa Uhum. questão? O material do Cici, né, que eu falei que é o que a gente está querendo, ainda não tem aqui em Natal, mas a gente está orando, né, para que venha para aqui. Já tem João Pessoa, mas nós estamos trabalhando para que venha para aqui para Natal. Então, tem até você concluir todo o ano escolar, né, até terminar o ensino médio. Esse livro também que eu falei que segue a mesma metodologia, a mente bem treinada, ele também tem um currículo pronto até o final dos estudos, até 18 anos. Onde, Bem, a criança já pode estar pronta assim para entrar na faculdade, se quiser. poxa, que bênção. Repete o nome do livro, Mel, e o nome da autora. É uma autora ou um autor? Sim, a mente bem treinada, não sei Tá bem? ler em inglês, mas é Susan Bauer. Bauer. Ok, certo. Uma indicação aí, né? Já vão anotando. É, Então, Mel, falando essa questão de ir até o ensino médio, faculdade, como é que tá essa questão da legalização do homeschooling mesmo? Já é algo reconhecido pelo governo? Como é que tá essas lutas nesse sentido? Eu sei que tem muitas famílias, né, que têm lutado nesse sentido para que o governo então permita. Não sei se nessa quarentena tem facilitado algumas coisas, a ver Então, que é possível fazer esse ensino em casa, né? então, Para será que é alguns proibido ou não é mas proibido? É é proibido ou proibido. não é proibido? Eis a questão, né? Então, segundo o STF, a Constituição brasileira não proíbe a educação domiciliar, mas que possa ser garantido o direito aos pais, é necessário haver uma legislação. Então, precisa ter uma lei. Mas, assim, o Brasil ele tem vários tratados internacionais que foram assinados que garantem ao pai esse direito de escolha, de gênero de educação que vai ser ministrado aos filhos. Então, assim, no Brasil hoje não tem nenhuma lei que proíba, também não tem nenhuma lei que aprove. Mas tem esses tratados que foram assinados que dá ao pai essa escolha, né, o direito de escolher. Então, na verdade, já tem no mundo todo tem mais de 60 países que fazem educação domiciliar. O único país no mundo que é expressamente proibido, que não pode fazer educação domiciliar, é na Alemanha, que foi um decreto assinado por Hitler em 1938, e lá os pais não podem ensinar seus filhos. Tem que mandar para a escola. Mas em outro lugar do mundo, não. Então, aqui no Brasil, está se trabalhando para essa regulamentação. E, na verdade, eles vão regulamentar o que já é uma realidade. Porque, assim, segundo a ANED, que é a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, no Brasil já tem pelo menos 7.500 famílias que fazem educação domiciliar. Isso quer dizer cerca de 15 mil estudantes, crianças e adolescentes que fazem educação domiciliar. Então, assim, hoje, como é que esses estudantes estão conseguindo certificado, por exemplo, de ensino médio? Eles, quando terminam todo o seu período escolar, eles fazem uma prova que chama a prova do Enseja. Nessa prova, eles conseguem o certificado de conclusão de ensino médio. Com esse certificado, eles podem fazer o Enem e podem entrar na faculdade que quiser e se quiser. Então, é assim que tem acontecido, até que haja uma regulamentação. Mas já tem muitos projetos de lei e muitas coisas que já estão tramitando, né, para que seja verdadeiramente regulamentado. Poxa, que bênção saber que tem essa abertura, digamos assim, já que não tem uma proibição clara, tem essa abertura e muitos pais estão aproveitando essa brecha, inclusive muitos pais que não são cristãos, não é, Mel? Esses Sim, grupos que participam, eles, a sim, uma boa parte não são cristãos. nem todos são cristãos, mas
estão assumindo a É. responsabilidade. Então, isso é um chamado para nós. Se nós somos cristãos, se os que não são cristãos, não são crentes, digamos assim, têm feito a tarefa que Deus quer que eles façam, às vezes sem ter nenhum conhecimento, mas imagine nós que temos a palavra de Deus, temos os recursos vindos de Deus, né? O Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a maior biblioteca e, sem dúvidas, a maior formação está ali, e outros recursos mais. Então, assim, não tem desculpa, né? E no mundo que a gente vive hoje, com a facilidade de termos a internet em casa, tudo isso meio que ajuda, né, Mel? A gente pode Sim, trazer coisa ruim para casa, mas também pode trazer muita coisa boa se souber selecionar, né? sim, Faz aí pesquisando. Então, que Deus nos ajude a abrir os olhos nesse sentido. Então, Mel, na sua visão, a gente já está caminhando mais ou menos para o fim, graças a gente tem bastante tempo ainda, mas eu gostaria de saber de você os benefícios de ter o homeschooling, ensinar em casa. Pessoalmente, você já percebe diferença no seu lar? Você também pode trazer testemunhos de outras famílias. Eu lembro de algumas vezes estar na sua casa, você relatar alguns testemunhos bem bonitos de jovens que tiveram essa educação e eles testemunhando, né, de como foi bom. Então, você pode comentar um pouco nesse sentido? sim. Então, acho que é o questionamento de muitas pessoas. Será que a educação domiciliar realmente funciona? Será que vocês não vão prejudicar seus filhos, né? Ensinando eles em casa? Será que as crianças vão aprender de verdade, né? E eu quero dizer que sim, a educação domiciliar ela traz muitos benefícios. Uma vez alguém me perguntou assim, mas se você for colocar seus filhos na escola, será que eles vão acompanhar? Eu disse, claro, que eu acho que as pessoas às vezes têm a visão de que eles estão em casa e não estão aprendendo nada, né? Não estão estudando, mas assim, a educação não está na escola, né? O conhecimento não está só na escola, o conhecimento está no mundo, né? Está à nossa volta. Nós podemos aprender mesmo sem estar na escola. Mas assim, a educação domiciliar traz muitos benefícios e um dos principais que eu acho é que você pode fazer uma educação centrada em Deus. Nós acreditamos que não pode haver uma educação verdadeira sem referência a Deus. A educação ela tem que ter um propósito. E se o propósito da educação não tem Deus em vista, ela vai gerar apenas ignorância, né? De que adianta nossos filhos terem tanto conhecimento de mundo e não conhecerem sobre o Criador do mundo, né? Então a gente pode fazer uma educação que seja centralizada na pessoa de Deus, porque o objetivo da educação não é ela servir a si mesma, não é ela servir a comunidade, não é ela servir aos negócios, mas é que eles possam servir verdadeiramente a Deus. Então, um dos objetivos, dos benefícios maiores da educação, eu acho que é esse, que você poder centralizar a educação na pessoa de Deus. Mas outro benefício que eu vejo é que você pode fazer também uma educação personalizada. Ou seja, eu não preciso correr para terminar um livro todo durante um ano. A gente sabe que cada criança é diferente, cada criança amadurece num tempo diferente. Então, assim, na educação domiciliar você pode personalizar isso. Se meu filho está compreendendo um assunto, eu vou progredir. Se ele não está compreendendo, não tem problema nenhum. Eu vou ter mais tempo com ele, vou poder gastar o tempo que for necessário até que ele aprenda, que ele amadureça. Então, hoje em dia, isso tem sido muito difícil na escola. Às vezes tem muitos alunos na sala de aula e se uma criança não acompanha o ritmo da turma, aí o pai já é chamado. Porque seu filho tem algum déficit, aí já tem que ter um acompanhamento com um psicólogo, aí já às vezes tem que tomar um remedinho, né, para ajudar. E às vezes isso não é necessário. Se tiver paciência e se trabalhar com cada criança individualmente, às vezes vai ajudar. Então, na educação domiciliar, eu acho que tem esse benefício também. Você pode personalizar a educação, você pode ver aquilo que seu filho tem interesse, e aí você pode usar aquele interesse dele para ensinar o que for. Então, assim, eu vejo o que cada um tem, gosta de fazer e, diante disso, a gente vai aprender nas coisas que eles têm interesse. Por exemplo, aqui em casa eles gostam muito das Crônicas de Nárnia. Então, recentemente eu comprei um guia de leitura para a gente estudar Nárnia.
Então, assim, nós lemos o capítulo, eles gostam, eles acordam me pedindo para estudar a Nárnia. É, e tudo que surge naquele capítulo a gente usa como uma oportunidade para ensinar. Se naquele capítulo vem falando alguma coisa sobre Londres, então a gente vai ver a história de Londres. Vamos ver onde é que fica Londres no mapa, né? E aí a gente vai vendo geografia, vai vendo história, a gente pode trabalhar português, matemática, e assim, partindo de uma coisa que eles gostam. Então, tá lá no capítulo falando sobre o porquinho da Índia. Então, vamos ver como é o porquinho da Índia? Vamos ver o que é que ele come. Então, parte muito disso. Na educação domiciliar tem muita, que a gente chama de multidisciplinaridade, eu acho que é assim. Você pode ensinar muitas disciplinas com uma única coisa. A família de trigo tem um material muito bom para artes. E quantas coisas a gente pode ensinar somente olhando um quadro de artes, né? Nós olhamos, aí a gente diz, vamos ver quem foi o pintor, onde foi que ele nasceu, vamos ver no mapa qual cidade é essa, olhem a figura, como é que estava o clima aqui, como era a vegetação. E aí, tudo isso você vai juntando, né? E vai ensinando muitas coisas. Você pode ensinar com o dia a dia, você pode fazer uma receita, ensinar as medidas, você pode comer uma pizza e ensinar frações. Então, na educação domiciliar tem essa beleza de você usar todas as coisas para ensinar. Se você está subindo uma escada, você vai contando, ensina ele a contar. Então, aproveitar as oportunidades do dia para ensinar. Então, você pode personalizar a educação. Outro benefício que eu vejo da educação domiciliar é porque ela produz um amor pelo aprendizado, um amor pela leitura. E hoje, eu acho que um dos maiores problemas da educação moderna é que não tem estimulado os alunos à leitura. Tanto que o Brasil, a gente vê assim, assim no ranking de educação, o Brasil tem caído muito, ele ocupa as últimas posições. E o índice de analfabetismo funcional é altíssimo. Até pessoas que estão na faculdade, mas que não na faculdade, mas que não consegue compreender aquilo que lê. Então, na educação domiciliar, eu consigo ver esse amor pela leitura. Eu vim ler um livro todo quando eu estava no seminário. Eu perdi tanto tempo, eu gastei tanto tempo, assim, eu olho para trás, eu disse, eu já poderia ter lido tanta coisa. Então, quando eu vejo meus filhos lendo, isso é uma coisa que me dá muito prazer, que me dá muita alegria. Eu acordo 6 da manhã e às vezes eu passo no quarto de Sofia e ela já está lendo. E quanto conhecimento, assim, ela adquire. Semana passada eu estava dando uma aula sobre um assunto que eu não sabia. Eu aprendi para poder ensinar. E quando eu estava conversando com ela, ela já sabia. E eu falei, como é que você sabe disso? Aí ela disse, eu li no livro 20 Mil Léguas Submarinas. Aí ela foi lá, buscou e me mostrou aquilo que ela tinha aprendido. Então, a educação domiciliar, ela tem esse benefício de gerar um amor pela leitura. Então, ela também estimula o autodidatismo. As crianças não vão estar sempre precisando de alguém para ensinar. Elas vão ler e vão adquirir conhecimento diante daquilo que elas estão lendo. Porque a educação domiciliar, especialmente a educação clássica, ela dá ferramenta aos alunos para que eles possam aprender tudo o que lhe for proposto, sem precisar também de ter sempre alguém ensinando. Então, consequentemente, isso também tem gerado bons resultados acadêmicos, né? Tem muitas pesquisas que comprovam que muitos estudantes de educação domiciliar ocupam notas muito mais elevadas, eu acho que por esse amor que vai pela leitura, né? Então, esse também é um benefício da educação domiciliar. Outro benefício que eu vejo é a aproximação da família. Como é gostoso a gente acompanhar de perto cada conquista, cada vitória, cada progresso. E para mim isso é muito importante. Eu fico muito feliz de acompanhar isso de perto e eu vejo que muitos pais têm perdido essa bênção. Às vezes, pais que às vezes nem conseguem acompanhar, nem ver o filho andando, às vezes que já tão novinho já foi para a creche porque vai trabalhar o dia todo. E assim, a educação domiciliar tem essa bênção, tem esse privilégio que nós temos de acompanhar de perto, de aproximar a família, de estar juntos. Agora sim, um dos maiores benefícios que eu acho da educação domiciliar
É porque os próprios pais saem da ignorância. Tem tantas coisas que eu não sabia. Tem Imagina. tantas. Olha, assim, meus filhos são pequenos e já tem. Assim, aparentemente não era para ter tanto assunto, mas tem tanta coisa que eu já aprendi. Tem tanta coisa que só faz sentido para mim agora, que eu sabia, mas que eu não sabia por que que era assim. E agora, quando eu ensino, quando eu estou me preparando para dar aula para eles, eu também estou aprendendo. Então, eu estou num processo de autoeducação. Até eu queria indicar esse livro aqui, ó. Como Educar a Sua Mente, que é dessa mesma autora. A mesma autora desse daqui, ó. E é Aham. um livro Então, Paula. que tem me ensinado muito, assim, nessa questão de a gente aprender, de se auto-educar. Então, eu estou feliz por poder finalmente estar aprendendo. Até mãe brincou comigo outro dia, ela disse, Melino, acho que se você for fazer o Enem agora, você vai ter uma boa nota. Porque eu estou aprendendo muita coisa agora, então para mim tem sido um dos maiores benefícios da educação domiciliar. Eu estou aprendendo. Que bênção. É Então tem muitos realmente. benefícios. E quando você falava aí, eu tava rindo muito por dentro e por fora, porque eu tava me lembrando dos beliscões que eu levei a minha infância toda quando eu tava na creche, né? A professora queria que a gente aprendesse as letras. Eu acho que já eram as letras. Era para sair da creche já bem iniciado na leitura. Eu lembro que cheguei no primeiro ano atrasada, né? Não sabia ler. Mas era muito difícil para mim, porque não tinha estímulo em casa e na creche só levava beliscão, muito beliscão. Nunca esqueci dessa professora e do nome dela. Os cachinhos dela que me davam muito. Ela me dava muito beliscão, eu puxava muito os meus cabelos. Aí eu lembro que eu comecei a ganhar gosto para ler quando eu cheguei no primeiro ano, que a minha professora era sempre muito amável. Ela percebeu que eu estava atrasada, né? Mas ela pediu para minha irmã me ensinar. E eu fiquei uma semana em casa sem ir à escola. Aí minha irmã pegou a tabuada e começou a me ensinar, e com uma semana, graças a Deus, eu desenrolei. Justamente pelo estímulo de uma professora amorosa. Enquanto que aquela só me beliscava, né? Mas, Uhum. sem dúvida, Léo, é isso mesmo. E Sofia e Estevão, quando a gente tá dando, eu tô dando aula, né, para isso, Sofia me dá mais aula do que eu para ela, com certeza. Ela é muito inteligente. Todo mundo que tem contato com eles vê essa inteligência. As crianças são muito inteligentes. O problema é que os adultos não dão oportunidades e não aproveitam o potencial da criança. E realmente, os 5 primeiros anos de vida já é comprovado. O HD está vazio, é uma esponjinha. Mas só que muitos justamente dessa faixa etária de idade eles são os anos que são mais desprezados das crianças. Das Uhum. conversas, das rodas, eles são realmente colocados de lado, mas quando você sabe aproveitar bem, eles são muito inteligentes. E o que eles aprendem nessa faixa etária de idade vai então para o resto da vida. Não, não Uhum. esquece, não esquece mesmo. Então é muito E, importante o trabalho que você tem feito como e mãe. toda criança pode aprender, né? É, Toda criança pode realmente. aprender. Não tem nada especial dos meus filhos. Todas as crianças podem aprender. Porque, É verdade. assim, a inteligência, essas coisas, não é uma coisa que a gente nasce. A gente É, desenvolve. Então, assim, que com os estímulos, tudo, né? Toda criança ela vai poder aprender. é Toda verdade. criança. Especialmente na mais tenra idade. Não deixa o bebê começar a engatinhar para começar a ensinar, não. Tem que ensinar no ventre já. Já é Isso é, comprovado, né? isso é Pode para falar. tudo. Isso é para tudo, né, Gisele? Às vezes, pronto, o ensino de música, por exemplo. Aí você diz, vou esperar meu filho ter 7 anos para que ele decida por algum instrumento. Elas conseguem aprender isso mais cedo. Então, se tem interesse, investe. Né? Investe porque vai dar certo. Quanto mais cedo eles forem inseridos, né, no mundo da música e tudo, assim, vai ajudar. Que verdade. Uma verdade preciosa que você falou, a gente está avançando aqui no tempo, mas deixa eu gastar só alguns segundos falando isso. Você falou que essa questão do ensino em casa, você pode observar as áreas de interesse, estimular e tudo mais. E eu acho que uma mãe, você está cada vez mais ensinando a si mesmo e aprendendo,
você vai vendo que eles têm aptidões e habilidades diferentes, né, Sofia? Interesse por umas coisas. Tem coisas em comum, mas tem coisas diferentes. Até por ser menino, menina, e também por serem pessoas diferentes, que Deus fez diferente. Então, se você, em vez de ficar imprimindo a personalidade de um e carimbando no outro, você pode aproveitar os traços da personalidade de um em relação a outro e estimular para as coisas que o Senhor talvez possivelmente tem para a vida dele, né? Então, essa sensibilidade a pessoa ganha realmente ensinando. E é por isso que realmente o ensino, eu creio que é um plano para a família, porque numa escola, uma professora nunca vai ter esse amor. Primeiro que ela não é minha mãe, por isso que ela me beliscava tanto. Segundo que a gente até pode encontrar professoras amorosas, mas ela não tem como distribuir isso para uma quantidade de alunos assim. É tanto que a minha professora que era amorosa pediu para minha irmã me ensinar. Por quê? Porque ela não tinha condições de tirar tempo para poder me ensinar. Então, a proposta no lar é realmente um plano de Deus, é um projeto divino mesmo, que começou lá em Deuteronômio 6, quando Deus instituiu, né, uma nação, já instituiu essa forma para que fosse uma bênção para todos. E continua até hoje, realmente. E Então, graças a Deus. com certeza tem muitas professoras que fazem a diferença, né? Conheço Sim. muitas. E é inclusive essa que fez a diferença também na sua vida quando você foi para o primeiro ano, né? Então não é Uhum. que a educação domiciliar vai ser obrigatória e todo mundo vai fazer. Não, né? É quem quiser fazer, faz, mas quem não quiser, mas acompanha, mesmo que seu filho vai para a escola, acompanha ele de perto, né? É, com certeza. Acompanha, ajuda, porque eu acho que também muitos pais só entregam e É, não ajudam a escola, né, a fazer. Eu só quero só que tenha o boletim com as notas tudo ok, mas não interessa se o filho está aprendendo, nem ir lá, nem, né, e se envolver para ajudar nessa parte. é verdade. Assim acontece na igreja também. Não sabe nem o que a pessoa está ensinando. Pode até ser uma heresia e nem sabe, né? Porque realmente não pergunta ao filho quando chega em casa. Não tem essa dinâmica de interagir com o filho. Mel, temos só 3 minutos. E eu queria que você usasse 1 minuto, se era possível, para dar um testemunho de alguém que você ouviu sobre essa questão do ensino domiciliar. Alguma família. Não sei se era possível Sim. Eu gostaria de reduzir isso. terminar, exatamente, queria terminar minha participação com as palavras de uma mãe educadora que impactou muito a minha vida. No final, acho que do ano passado, nós tivemos a benção de ir em Fortaleza e ficamos na casa de uma família que fazia educação domiciliar, que era da irmã Monique e o irmão Ivens, né? E nem eles sabiam que a gente fazia educação domiciliar, nem a gente sabia deles, mas lá nossas famílias se encontraram e eu fiquei muito maravilhada de ver o testemunho, né, daquela família. E eu queria terminar com uma frase que ela me falou, que impactou a minha vida. Ela disse assim: Mel, nossos filhos precisam estar prontos. Daqui a pouco, Deus vai querer usá-los. E eles precisam estar preparados. Uau. E isso me impactou, porque eu via que a educação dela era uma educação que ela estava querendo para a glória de Deus, mas eu via como Deus estava acrescentando tantas outras coisas na vida da família dela. E isso me fez pensar assim, no qual o propósito na educação dos meus filhos? Eu quero que eles aprendam, assim, para quê? Por que que eu insisto tanto que eles aprendam? Será que é somente para ter uma boa nota da escola? Será que é somente para passar no Enem? Para ter a faculdade dos sonhos? Para ter uma boa estabilidade financeira? Para ser bem-sucedido na vida? Essas coisas, elas são boas? São. Mas se o nosso objetivo for apenas essas coisas, a Bíblia diz que tudo isso é vaidade, né? Tudo isso é vaidade. Então, nossos desejos, nosso objetivo para os nossos filhos deve ser o mesmo que o apóstolo Paulo tinha para os filhos na fé dele, até que Cristo seja formado em vós. Então, nosso desejo deve ser que os nossos filhos sejam parecidos com Cristo. E aí, Amém. independente do que eles vão ser, se vão ser médicos, se vão ser advogados, não importa o que eles vão ser. Se eles forem parecidos com Jesus, eles vão ser bem-sucedidos, eles vão Amém. ser bem-aventurados no que eles realizarem, porque eles vão ser parecidos com Cristo. E aí vem a nossa responsabilidade como mãe. O que é que eu tenho feito para que meu filho seja parecido com Cristo? Porque se a gente quer que o filho desenvolva em determinada área, a gente investe. Se eu quero que meu filho seja um jogador de futebol, eu vou colocar ele numa escolinha de futebol.
Então, se eu quero que meu filho seja parecido com Cristo, o que é que eu vou fazer? Vou levar para a igreja? Vou mandar para o OANSE? Essas coisas são boas, são importantes, são, mas Deus convida a mim e a cada pai a tomar a frente, a assumir essa responsabilidade que nós temos, a qual nós prestaremos contas diante de Deus. Então, se por alguma razão você pode pensar assim, ah, mas eu fiz uma faculdade, o que é que eu vou fazer com o meu diploma? Vou passar o dia em casa, com os meus filhos? Amém. É uma bênção, né? Não pense assim que não vai ser bom, porque nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso da família, né? Alguém já disse. Então, é uma bênção. Então, assim, que cada mãe ame a Deus, né? Eu também. Que todas nós possamos amar o Senhor com todo o nosso coração e depois ensinar os nossos filhos a amá-lo também. Que a gente possa viver com a perspectiva da eternidade, né? Nós não somos daqui. Meu pai sempre dizia. Minha filha, no futuro só vai contar aquilo que você fez para o Senhor, na eternidade. Então, que tudo que nós fazemos e que os nossos filhos vão fazer possa ser somente para isso, para a glória de Deus, somente. Muito bem colocado, Mel, assim, as últimas palavras fecharam com chave de ouro, e realmente, se não buscarmos a glória de Deus, tudo se torna vazio, né? Provérbios fala muito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor também ensina e livra a criança dos laços da morte, né? É fonte de vida que faz com que o filho evite laços da morte. E tantos pais choram, às vezes filhos, né, perdidos. Não é que o ensino domiciliar vai salvar necessariamente o filho. É uma bênção, é uma base bem dada que Deus pode usar. Eu lembro de uma frase de, não sei se era de Spurgeon, é que Deus pode, e frequentemente Ele usa nossos esforços na preparação desse terreno. Então, nosso trabalho como professores ou pais é realmente de formar essa base. E plantar a semente, sermos um agricultor que não é preguiçoso, mas que logo cedo planta a semente, na esperança de que Deus vai fazer essa semente germinar, né? Que é o trabalho já não é nosso, já é do Espírito Santo que faz a palavra frutificar no coração. Primeiro para conversão e depois para crescimento, né, da criança. Né? Como você falou, crescimento em Cristo, que é realmente o propósito de Deus para cada ser humano. É nos formar a imagem do ser humano perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, a imagem de Deus invisível. Graças a Deus por tudo que ouvimos hoje. Eu espero que, deixa eu ativar aqui os comentários. Eu espero que as irmãs, quem esteve presente, os irmãos, possam então tomar essa decisão de considerar o que Deus quer para a sua família, se homeschooling mesmo, ou se colocar numa escola, mas acompanhar, mas a tarefa é dos pais de ensinar os filhos no temor do Senhor. Então, não Amém. podemos fugir dessa responsabilidade. Que Deus nos ajude, sabendo, como o Mel falou, que Deus vai cobrar realmente, e que devemos fazer tudo pensando na glória do Senhor. Muito obrigada, Mel. Foi uma grande bênção. Me encorajou muito. Se Deus me der essa oportunidade de ser mãe, certamente eu vou considerar o homeschooling com muita dependência do Senhor. E eu espero que outras pessoas já possam ir considerando se é casado, se é solteira, ou se é casada, mas não tem filhos. Já pode, então, se preparando. E eu acho que você pode procurar a Meline e ter mais dicas com ela sobre essa questão do homeschooling. Que Deus possa estar trabalhando na vida de cada um de vocês, mostrando que Ele tem individualmente para cada família, né? De forma específica, digamos assim. Propósito geral, agora de Deus, mas temos coisas específicas em cada família. Então, mais uma vez, obrigada, Mel. Que Deus abençoe na seu ministério em casa, com os 3 filhos. Com o Orem pastor por Rubens. mim. Sim, Preciso muito das certamente. orações, né? De todos. Então, quem está vendo essa live, ora por nossa família, que é Amém, Mel. o Amém. que mais precisamos. Amém. É isso. Então, o cronômetro já ativou ali. Temos 20 segundos para dar os últimos tchau. Pois é isso, Mel. Muito obrigada mesmo. Espero que Eu possamos que ter uma outra agradeço, live. Gi.